Deus abençoe o senhor, a senhora rica e abundantemente. Você que nos assiste aqui na Hora da Verdade. Essa semana nós estamos falando dos bispos, aqueles que decidiram colocar a sua vida no altar em prol do ganho de almas. E hoje nós vamos falar do bispo João Mário Correia, um homem de Deus que já está há muitos anos também na obra de Deus, já fez a obra de Deus cá em Angola, em Moçambique, casado com a dona Paula, também tem uma filha, e hoje nós vamos conhecer um pouco da história desse grande homem de Deus que tem levado a vida no altar, tem ganhado almas para o Senhor Jesus. Eu tenho comigo hoje em linha o Bispo João Mário, muito boa tarde. Boa tarde, pastor Alberto. Boa tarde Dona a Paula, todos. boa tarde. Boa tarde, pastor. Amém, graças a Deus. Bispo João, eu queria saber do senhor, como é que o senhor chegou à Igreja Universal do Reino de Deus? Como era a vida do senhor antes de conhecer o Senhor Jesus na Universal? Muito bem, pastor Alberto e todos os amigos que nos acompanham através desse programa Hora da Verdade. Nós chegamos na igreja em 1992, 17 anos após a independência. Nós estávamos a enfrentar um novo cenário, mas também de conflito armado. Foi nessa altura, então, que eu fui convidado para participar de uma das reuniões da Igreja Universal do Reino de Deus por uma sobrinha minha. Antes de nós entrar na Igreja Universal, é claro, adolescente, enfrentamos problemas difíceis, problemas espirituais. São vários problemas. Se foi enumerar os problemas, eu creio que o programa, 1 minuto, não é suficiente. Mas nós chegamos assim à igreja, eu cheguei assim na igreja, doente. Então, eu comecei a fazer as correntes, comecei a entender a palavra de Deus, e aí comecei a me sentir bem. Recebi a paz, me sentia bem na igreja. Em pouco tempo, depois de uma semana que eu entrei na igreja, eu tomei logo atitude. Na primeira semana eu entrei num domingo, depois de outro domingo eu aceitei o batismo. Eu me lembro que éramos umas 7 pessoas na época, 7 ou 8 pessoas que foram na frente para entregar a vida a Jesus e, contrapartida, então, ser batizado. E nessas 7, só foi batizado, era eu, a única pessoa, as demais durante a semana acabaram desistindo. Aí fomos frequentando a igreja, fomos aprendendo a palavra de Deus através dos ensinamentos dos pastores naquela altura. Então, me senti bem, nos familiarizamos, mas não era tudo. Eu me sentia bem na igreja, já tinha paz, mas não era tudo. A coisa mais gloriosa que aconteceu em minha vida é quando eu fui batizado no Espírito Santo. Quer dizer, aconteceu um milagre, a minha casa já tinha mudado, mas mesmo assim, isso ainda não tinha me chamado a maior atenção. Mas quando recebi o batismo com o Espírito Santo, aí eu comecei a entender. Quer dizer, é aquela paz permanente, em casa, no trabalho, na rua, na igreja. Eu só queria falar de Deus, eu só queria falar de Jesus. É algo assim inexplicável. O que eu sei é que houve uma mudança. Aí então, depois de 10 meses, eu fui chamado para fazer a obra no altar. Comecei a fazer a obra no altar. Eu creio que, Alberto, você era mais jovem. Você me conheceu no Rocha Pinto, não é? Eu me lembro, era auxiliar, não é? E então começamos a fazer a obra de Deus, ajudando as pessoas. E
fiquei durante 2 anos e aí então contraí um matrimônio com a Paula, que está aqui ao meu lado. E a partir daquele momento, nós já não deixamos mais nada, largamos tudo para trás e começamos a dedicar a nossa vida somente a Deus. Deus para nós é a nossa prioridade. Nada é mais importante do que Deus. Nesses 28 anos, eu tenho vou dedicar a minha vida a Jesus Cristo. Bispo João Mário, o senhor já vai continuar falando agora da trajetória do senhor dentro da obra de Deus, mas antes eu queria ouvir também a dona Paula, como era a vida da senhora antes de conhecer o Senhor Jesus. Como é que a senhora chegou até a Igreja Universal? Antes de conhecer o Senhor Jesus, a minha vida cheguei muito jovem também na igreja. Antes de conhecer Jesus, como qualquer jovem, gostava muito de festa. Eu era atleta, praticava o basquetebol. Então, mas eu não tinha paz. Era uma jovem que, bem, à frente das pessoas eu era feliz, mas quando chegasse assim em casa, eu sozinha, eu não tinha paz. À noite eu tinha problemas de insônia, não conseguia dormir. Então, ouvi a programação da rádio, naquela altura eram 12 horas, o pastor Danilo fazia a programação da rádio e falou o endereço da igreja, que era no Cine 1º de Maio, 1992. Então, eu ouvi a programação e eu comecei a me sentir bem através só da programação. O pastor pedia que era para colocar o copo com água, e eu colocava todos os dias às 12 horas o copo com água e eu comecei a me sentir bem. E um dia tomei a decisão de ir para a igreja, no Cine 1º de Maio. Aí, no primeiro dia que eu participei, eu lembro que era o Corredor dos Milagres. Naquele dia que eu passei pelo Corredor dos Milagres, eu senti uma paz, senti algo diferente, tipo, um peso saiu de mim. Então, eu falei, pô, essa igreja é aqui onde eu vou ficar. E aí, permaneci. E fui buscando, depois fui para o Rocha Pinto, onde comecei a participar. Aí tive o meu encontro com Deus, mas isso ainda não era o suficiente, porque ainda faltava algo que era para preencher o vazio. Aí o pastor falava do Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. Aí o pastor falava que quando a pessoa recebeu o Espírito Santo, é o próprio Deus a morar dentro da pessoa. Então eu queria receber esse Espírito Santo. E aí fui me dedicando todas as quartas, os domingos, participando das correntes. E num belo dia eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Ali a minha vida, eu passei a ter paz, passei a dormir bem, comecei a falar de Jesus. E logo eu era atleta, eu jogava o basquete, deixei de jogar o basquete e entrei para a obra de Deus e hoje estamos, até hoje. E hoje o senhor bispo, a dona Paula no altar, né, servindo a Deus, graças a Deus, ganhando almas. Eu queria saber do senhor quais são os desafios que o senhor tem enfrentado no altar durante esses anos que o senhor está servindo a Deus, né? 28 anos na Igreja Universal, entre elas muitos anos já no altar, já serviu a Deus em Angola, Moçambique, já passou também nas províncias. E, normalmente, o homem de Deus enfrenta vários desafios. Eu queria que o senhor compartilhasse aqui conosco esses desafios que o senhor enfrentou aí no seu ministério, Bispo João. É certo, pastor Alberto. Praticamente, a minha vida toda é um desafio. Nunca encontrei facilidade na obra de Deus. Ela está ao meu lado, ela sabe. Em todos os lugares onde eu fui enviado para pregar o evangelho. Lá foi um desafio. Sinceramente, eu digo para o pastor e a todos quantos estão acompanhando esse programa, eu nunca tive facilidade, nunca encontrei facilidade na obra de Deus. A minha trajetória toda sempre foi um desafio.
Eu acho que isso é a marca do meu ministério. Nunca encontrei facilidades. Somos enviados em lugares diferentes, mas mesmo assim nós acreditamos, cremos na palavra, sempre olhamos para frente. É claro que o homem de Deus passa por lutas, passa por dificuldades. Houve momentos que eu já chorei bastante. Nós já enfrentei tantos momentos difíceis que eu chorava. Mas havia sempre uma certeza, uma convicção dentro de mim que tudo que vem passa. Mas dizer para o Senhor a minha experiência em todos os lugares onde eu passei. Nesse todo o tempo que eu faço a obra de Deus, para mim foi um desafio. Nada foi fácil. Tudo para mim foi difícil, mas sempre vencemos. Sempre tivemos vitória. Mesmo com lutas, com barreiras, acreditamos, sempre vencemos. E sempre vamos vencer. Bispo João Mário, a gente observa hoje muitos pastores jovens, e até mesmo já pastores com muita experiência dentro da obra, quando enfrentam esse desafio, quando se deparam com o sacrifício, voltam para trás, ou seja, colocam a mão no arado, deixam o arado e volta para trás. O senhor, diante de todos esses desafios, por que o senhor não desistiu? Eu não desisti porque eu tenho um foco. Primeiro, eu sei que eu quero. Eu sei que eu quero. Eu tenho um foco a seguir. É por este foco que eu vejo, eu enxergo, eu sigo. Agora, infelizmente, o que nós vivemos hoje, tanto os mais novos, também as pessoas mais antigas, é que o que acontece nos dias atuais não é algo também novo. Porque Jesus, ele tinha dito que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, tudo que acontece na igreja, tudo que eu tenho observado acontecer na vida de alguns colegas, para mim não é novo, não fico assustado, nada me espanta, porque está escrito. Agora, as pessoas têm que entender e têm que perceber que uma trajetória é um desafio. Porque diz que Adão e Eva pecaram, Deus nunca mais tivera confiado em ninguém. Para Deus dar a alguém, para confiar uma responsabilidade em alguém, esta pessoa tem que passar por um processo de teste, que é a prova. Esse teste aparece não é para nos prejudicar. Esse teste aparece para nos capacitar, para que a gente saiba e descubra quem somos nós. Porque se nós olharmos na Bíblia, pastor Alberto e a todos que nos acompanham, que todos os grandes homens do passado, todos tiveram experiências diferentes. Abraão teve uma experiência, Isaac teve outra experiência, Jacó teve uma experiência, Davi outra. A experiência que Moisés teve, Josué foi diferente. Mas todos eles passaram por um processo de teste. Eu acho, para a pessoa ter respaldo na vida, para a pessoa conseguir chegar até o fim, acima de tudo, tem que viver uma vida de renúncia e sacrifício. Esse tem sido o segredo meu. Olhar para Deus, confiar na palavra de Deus. Não, eu já vi muita coisa. Nós já fomos injustiçados, mas a justiça de Deus prevalece em nós. Quando a justiça de Deus prevalece em nós, está em nós, então não importa o que outras pessoas fazem, porque nós sabemos que o nosso propósito é com Deus. Essa é a razão pela qual que eu enfrentei, venci os meus desertos e vamos vencer. Agora, as pessoas precisam entender e compreender que a marca do cristianismo é a cruz. E quando nós falamos de cruz, nós estamos a falar do sacrifício. É o sacrifício que nos capacita, é o sacrifício que nos faz olhar para frente,
é o sacrifício que nos habilita, é o sacrifício que nos faz vencer. Agora, Bispo João Mário e Dona Paula também, se quiser acrescentar, também vai acrescentar no que eu vou perguntar agora. O senhor é angolano, a Dona Paula também, nós somos angolanos, estamos fazendo a obra de Deus aqui em Angola, na Universal, e nesses últimos tempos a gente se depara com uma situação que é a rebelião, onde se diz aí fora que há uma guerra, que há uma ala brasileira, ala angolana, e nós propriamente que estamos dentro da obra, a gente sabe que isso não existe, porque o nosso foco são almas e sempre nos preocupamos em ganhar almas e nunca houve divisão no nosso meio. Mas eu queria saber do senhor a sua opinião como missionário, como bispo da Universal e também como angolano. Será que existe essa divisão, essa guerra entre brasileiro e angolano? O senhor que é bispo, o senhor tem uma visão um pouco mais abrangente, talvez os membros e aqueles que nos assistem agora não saibam realmente o que acontece na obra de Deus. Qual é a opinião do senhor a esse respeito, Bispo João? Olha, no meu ponto de vista, esse negócio de Alá não existe. Porque a igreja não é dos angolanos, a igreja não é dos brasileiros, a igreja não é dos santomenses ou moçambicanos, etc, etc. A igreja é de Cristo. Nós somos um corpo. Agora, a nossa vida é feita de decisões. A nossa vida é feita de escolha. Aqueles que decidiram-se não se sentiram bem ou não estão satisfeitos e eles tomaram a sua própria decisão, eu até os respeito, mas que a igreja é única, universal, é única no mundo inteiro. O senhor acabou de falar que se existe essa divisão, nós sabemos que sempre nós vivemos unidos. Nesses 20 e tal anos que sirvo como pastor, eu sempre vivi com os brasileiros. Sempre vivi com eles. O nosso convívio é um convívio saudável, de irmão. Fazemos parte do mesmo reino. Então, quando a opinião pública ou outras pessoas alegam que existe uma certa divisão, eu até entendo o lado deles, porque às vezes tem pessoas que são dominadas tudo por causa de uma informação, mas não existe isso. A Igreja Universal é uma só. Agora, existe, que eu já acabei de falar para o senhor, decisões. As pessoas, elas decidem de que lado eles querem estar. Mas essas decisões, ela não vai alterar e dizendo que tem duas alas. Se eu decidir me desvincular, então a pessoa assume a sua própria responsabilidade. Eu tenho visto isso do meu ponto de vista porque o que está a acontecer agora, pastor Alberto, para todos os membros que acompanham e estão a acompanhar esse programa, é como eu dizia antes, não é nada novo. Isso aconteceu conosco e vai acontecer até Jesus voltar. Agora cabe os membros, obreiros, simpatizantes, olhar na pessoa de Jesus Cristo. A base é Cristo. A base não é o pastor. O pastor é apenas um guia. O pastor não é Deus. É isso que as pessoas precisam entender, que a base é Cristo. A nossa vida, ela tem que estar fundada na palavra de Deus. Agora, resto é resto. Problemas vamos ter em todos os séculos, em todas as épocas. Se nós olhar a história da igreja, aconteceram vários conflitos. Mas a igreja de Cristo, ela não foi dividida. E até hoje.
Bispo João Mário, o senhor trabalhou em Moçambique, né? O senhor esteve lá em Moçambique, também na época em que o bispo Gonçalves estava lá fazendo o trabalho. E nós, cá em Angola, a gente sabe que a disciplina foi aplicada em Moçambique. E eu sei que o senhor também é um homem de Deus disciplinado. Queria que o senhor nos falasse um pouco mais assim, de uma forma bem objetiva, quais são os benefícios da disciplina, já que o reino de Deus é um reino de disciplina. Quando se trata da obra de Deus, sem disciplina não há ordem, não tem como avançar. Quais são os benefícios, Bispo João Mário, da disciplina? Pastor Alberto e a todos que nos acompanham. A própria Bíblia Sagrada é um livro de princípio e valores. Isso significa, quando há princípio e valor, é a disciplina. Ora, não existe reino, associação, instituição que desenvolva se não houver disciplina. A disciplina produz ordem. E Deus é disciplina. Ora, eu acho que o que está acontecendo aqui é conforme as Escrituras. O reino de Deus sempre foi um reino de disciplina, sempre foi um reino de rigor, sempre foi um reino que a própria Escritura ele se fundamentaliza na ordem. Abraão cresceu porque Abraão foi disciplinado. Mas quem o disciplinou? Foi o próprio Deus. Tanto, quer dizer, onde a disciplina há benefício, onde a disciplina há harmonia, onde a disciplina há crescimento. Sem disciplina não há evolução. Onde não reina a disciplina, há fracasso. Onde não reina a disciplina, o que reina é o fracasso. Então, Pastor Alberto, e a todos que nos acompanham, uma casa, uma empresa, uma instituição, um governo só funciona quando houver disciplina. Se não houver disciplina, vai haver fracasso. A disciplina faz bem. A Bíblia é um livro de disciplina. Agora, aqueles que não querem se enquadrar com a disciplina que é a Bíblia Sagrada, nós já sabemos o que vai acontecer. Mas, se a pessoa vai para as escolas, tem a disciplina. Todo lugar há disciplina. Onde não há disciplina, as coisas não funcionam. Eu fiquei em Moçambique, eu vi o trabalho do bispo, é um homem de Deus, um homem que vive de acordo com as Escrituras. Então, eu não estou a ver nada de anormal, porque a própria Bíblia é um livro de disciplina. Amém, graças a Deus. Bispo João Mário, Dona Paula, eu queria que o senhor, nessas considerações finais, né, falasse para aqueles que desejam servir a Deus no altar. Como eles devem proceder para que se mantenham no altar? Nessas considerações finais, Bispo João Mário. Para aqueles que tenham um sonho para servir no altar, eu digo, Deus chama para aqueles que estão dispostos para sacrificar o seu sonho. Quando a pessoa aceita servir a Deus, isso significa que a vontade individual da pessoa já não possa prevalecer. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Isso significa que todo servo de Deus, ele tem que cumprir a missão. Aliás, até os nossos sonhos para ser cumprido ou para se concretizar, ela depende muito da missão. Se a pessoa não está disposto para cumprir a missão, com certeza não tem como fazer parte do altar. Porque para ser um pastor, para ser um missionário, para ser alguém que vai lidar com a palavra, ensinar as pessoas, divulgar a pregação do evangelho, tem que ter uma vida pautada na palavra. Agora, se não tiver essa vida pautada na palavra, não pode, nem deve
se tornar homem no altar. Pode ser qualquer coisa, pode ser um mecânico, um engenheiro, um pintor, um advogado, seja lá o que for. Mas pastor não pode. Para ser um pregador do evangelho, tem que viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Esse é o conselho que eu dou para aqueles que querem fazer a obra. É missão. Quando a pessoa aceita fazer a obra no altar, ele ou ela sabe que tem que cumprir a missão. José cumpriu a missão. Abraão cumpriu a missão. Isaac cumpriu a missão. Todos os grandes homens de Deus tiveram que cumprir a missão para que os sonhos de Deus se concretizassem em suas vidas. Graças a Deus. Que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe Dona Paula, que Deus abençoe mais e mais o vosso ministério. Tá, então, esse foi o testemunho aqui do bispo João Mário Correia e a esposa, e esse é o exemplo que nós devemos seguir. Caso você esteja no altar, você decidiu colocar sua vida no altar em prol das almas, que é o sonho de Deus, saiba disso. A marca do homem de Deus é a cruz. A marca do homem de Deus são desafios. E quando você está pronto a ir em frente, carregando essa cruz, esse desafio, pode ter certeza que você vai ser muito usado por Deus. Eu gostaria também de lembrar que hoje, às 18 horas, nós estaremos no segundo estudo do livro de Malaquias. Esse estudo muito abençoado, onde estamos aprendendo a história desse profeta, né? O último livro da Bíblia, ou da Bíblia não, o último livro do Antigo Testamento, onde Deus fala fortemente. E tudo que Deus fala nesse livro para nós é um alerta para a nossa salvação, um alerta para a nossa vida, e é muito importante que nós participemos desse estudo. Você poderá participar pela Fé TV, pela Record TV África, está aí os horários, está aí os canais da Igreja Universal, as redes sociais, e você pode ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse profeta. Hoje é o segundo estudo, quando forem 18 horas, horário aqui de Angola, você pode então participar do estudo do livro de Malaquias. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã neste horário, neste canal. Que Deus ilumine, que Deus abençoe a todos e até a próxima.